Graça e paz, irmãos. Amém? Bom, tem umas irmãs também, né? Então, é que falaram, hoje eu encontro os machos, né? Eu falei, não, vai. Mas eu estou feliz de estar aqui hoje com a oportunidade de contar um pouco da minha vida, um pouco do testemunho. E que bom é estarmos unidos, que bom é louvarmos ao Senhor. Como foi bom relembrar a música da minha infância, né? Então, assim, Então são músicas que realmente falam ao nosso coração e me chamou muita atenção quando realmente, independente de onde a gente estiver, quando a gente louva numa só voz. Muitos falam, não tenho talento para cantar, não canto bem, mas nem é isso que o nosso Senhor quer. Ele quer realmente que nós cantemos com o nosso coração, com o nosso ser, com tudo o que somos, com tudo o que temos, e é isso que Ele quer de nós, né? E isso realmente me fez lembrar de tudo que eu acredito, mesmo que nós temos que entregar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos. A nossa vida é para glorificar a Deus. O nosso propósito tem que ser esse, glorificar a Deus em tudo que a gente for fazer. Seja quem tem o dom para tocar, louvar, quem tem o dom de pregar e falar, mas nós temos aqui profissões. Na nossa vida, o dia a dia são as profissões, é o que você faz no dia a dia. Eu costumo dizer que não importa o que a gente faz nos domingos, e sim entre os domingos. É o que você faz lá fora, é o que você faz todo dia, porque aqui dentro da igreja é fácil. Mas lá, quando a gente sai, o que a gente está fazendo? O que nós realmente estamos fazendo com a graça que nos alcançou? A gente cantou aqui, que é uma merecida vida, a graça, ela nos alcançou e dessa maneira Jesus nos salvou. E louvado seja o nome do nosso Senhor por isso, porque a obra não é nossa, a obra é dele. E é por isso que eu gosto sempre de compartilhar a minha história, compartilhar o meu testemunho, porque eu também acredito em histórias. Eu acredito em testemunhos. Eu acredito que a sua história, ela é vitoriosa. E se você um dia duvidou disso, não duvide mais, porque independente, e eu não estou falando de medalha aqui não. Ela é vitoriosa porque Cristo alcançou a sua vida. E a gente realmente não sabe quem ele ainda vai alcançar. E é por isso que nós estamos aqui para ser um discípulo dele, para ser realmente um servo do nosso Deus e falar e viver o Evangelho. Muito mais do que falar, é muito importante a gente viver esse Evangelho. E isso eu fui entendendo no processo da minha vida, no decorrer da minha vida. E eu queria ler com os irmãos, para a gente começar, um salmo muito conhecido, Salmo 1, versículo 1 e 2. Salmo 1, verso 1 e 2. Na minha versão diz o seguinte, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Mas também quero ler com os irmãos o Salmo 126, versículo 3. Salmo 126, versículo 3. Que diz assim, olha, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos... Vixe, essa alegria foi bem fraca agora, viu, pessoal? Sabe, é por isso nós estamos alegres, né? Não... Foi... Mas sim, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres, é por isso que a gente sorri, é por isso que a gente tem uma paz, porque a gente confia nessas coisas que o Senhor faz por nós, que Ele já fez. Na verdade, Ele fez tudo o que precisava, tudo que a gente não conseguiria, Ele fez. E é por isso que nós sentimos essa alegria, essa paz, temos essa esperança. E o Salmo 126, ele é um versículo que ele estava no convite de casamento dos meus pais. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou seja, era um versículo, e é um versículo que fala ao coração dos meus pais. Meus pais confiavam nisso, acreditavam nisso. Pelo menos quando você coloca um versículo no seu convite de casamento, aquele versículo foi muito importante para você com a sua esposa, ou esposo, enfim. Aquilo ali realmente fala, nossa, isso marcou a nossa vida. Nós vamos começar uma vida junto,
E estava isso no convite de casamento dos meus pais. Mas nós estamos falando isso há 34 anos atrás. Meus pais também não sabiam que ia ter um filho com deficiência. E a grande verdade é que muitas coisas da nossa vida nós não esperamos, mas acontece. Se você parar para pensar e começar a relembrar da sua vida, coisas que talvez você planejou, você até sonha com aquilo e você fala, nossa, quando acontecer isso vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Mas de repente, quando acontece, não é o que você esperava. Não é algo que você imaginava, muito menos algo que você sonhava, algumas coisas acontecem na vida. E assim foi com meus pais. Os médicos chegam para ele e falam, olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Meus pais, cristãos. Então, por mais que nós confiemos em Cristo, nós temos o nosso Senhor como o Salvador da nossa vida, não é uma coisa que você espera. Por quê? Porque não é uma coisa natural. E naquele momento, para os meus pais, aquela notícia, quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos, eu digo que é uma jovem, uma adolescente até mesmo. Que momento difícil para os meus pais. Você receber essa notícia é algo que talvez a alegria naquele momento, que sim, porque nascimento de um filho, eu pelo menos tenho 3 filhos, e eu lembro da notícia de vamos ser pai. Poxa, é uma alegria imensa, e a Bíblia ainda diz que os filhos são herança do Senhor. Então vocês imaginam que nesse momento de grande alegria, você recebe essa notícia. O filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. E nós estamos falando, volto a falar, 34 anos atrás, não tinha ultrassom. Se tinha, meus pais não tinham condições nenhuma de fazer. Que momento difícil, desafiador. O que esperar? Como vai ser? Como que vai ser essa criança? Como que é então? Se não tem braço, se não tem perna? Essas eram as perguntas. E na nossa caminhada com o nosso Deus, a gente também passa por alguns momentos que você fala, nossa, mas por que isso? Por que aquilo? E tantas interrogações, e tantas perguntas. Mas sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E no Salmo 1 que a gente leu, diz que feliz é o homem. Você é feliz quando você anda nos caminhos do Senhor. E por isso que a gente tem que meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Mas como é difícil a gente andar na lei, né? Como é difícil você... Tem prazer na lei? Mas eu digo o seguinte, que a obediência ao nosso Deus, ou algo que você tem que cumprir, a obediência, ela gera algo sempre muito bom. Se nós seguimos e obedecemos ao nosso Senhor, seguimos os mandamentos, grandes coisas o Senhor faz. Porque nós também cantamos aqui que somos filhos de Deus. E Ele não desampara os seus filhos, os que esperam no Senhor. Mas nós passamos por momentos de grandes dificuldades. Assim como era para os meus pais, todo esse sentimento. E aí eu nasci, fui direto para a incubadora. Meus pais não sabiam como que era essa criança estava lá na incubadora, minha mãe se recuperando. Meu pai também, porque foi um baque, precisou ser socorrido, sem saber o que esperar. Mas quando se recuperam, podem ir ao meu encontro, e ali chegam na incubadora, né, naquele momento, e a minha mãe diz, ela com meu pai, que quando estão andando no corredor, até chegar onde eu estava, foi uma eternidade, não sabia o que esperar, porque eram muitas perguntas, um sentimento, e como que eu vou reagir? Como que eu vou fazer? Como que vai ser isso? Como que vai ser a nossa vida daqui para frente? E tantas perguntas. E a resposta, possivelmente naquele momento, foi o silêncio. Mas ela conta que quando ela chega ao meu encontro, e ela fala, filho, a mamãe está aqui. E ela disse que eu sorri para ela. E aquele sorriso foi a primeira coisa que a minha mãe viu. Ela não viu se faltava braço, se faltava perna. Ela olhou o sorriso. O sorriso naquele momento, hoje eu tenho certeza disso, era o Senhor falando, olha, está tudo bem.
está tudo certo. Eu continuo sendo bom. Eu continuo rigorosamente no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. E nós precisamos ter sempre essa certeza no nosso coração. Entendendo que sim, porque Jesus também nos diz que no mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por problemas, mas tem de bom ânimo, seja feliz, tenha alegria. Ele já fez o que precisava, ele venceu o mundo. E aquele sorriso, ele trouxe ainda mais uma paz que vem do Senhor. Ele fez com que não olhasse as circunstâncias, porque nós também, quando passamos por esses problemas, as circunstâncias vão nos distanciando do nosso Deus, vão distanciando da nossa meditação diária, da nossa vida devocional. Até mesmo, por muitas vezes, revoltamos com Deus, né? Por que comigo? Por que eu? Por que isso está acontecendo? Como é difícil e desafiadora a caminhada com Cristo também. E esses dias eu estava conversando com meu filho, o mais velho, de 8 anos, e ele falou: papai, quer dizer então que Deus ele prevê o futuro? Eu falei: não, filho, ele já sabe do futuro. Ele já está lá, inclusive. E olha que maravilhoso isso, filho. Olha que incrível isso, a gente entender isso, porque só nos faz daí, de fato, obedecer ao nosso Deus. Só nos faz, de fato, viver para o nosso Deus. Porque nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas nós também somos falhos, somos pecadores e por muitas vezes nós vamos nos esquecendo de quem é o nosso Deus. E é por isso que a comunhão ela é importante, porque às vezes você vai encontrar, às vezes você está na igreja nesse momento de conflito e você canta um louvor como esse. Que olha o que Jesus fez por nós. E aí você também canta um louvor que diz ali que se eu estou fraco, o Senhor vai nos carregar. É isso. É justamente isso que nós precisamos entender. Para que aí sim, quando a gente fale, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, mas sabendo que nessas grandes coisas teve todo um processo para que acontecesse. E foi isso que aconteceu com os meus pais. Nós vivemos toda a minha infância e adolescência em Camanducaia. Vocês conhecem Camanducaia? Cidade grande. Não entendi o sorriso aí, mas... né? Eu até brinco que ela é tão grande que quando eu vi uma piscina de 50 metros pela primeira vez, eu achei que era do tamanho de Camanducaia, né? Assim, mas a cidade é grande. E nós vivemos ali toda a minha infância e adolescência, numa cidade do interior de Minas, uma cidade de fato pequena, sem muitas informações naquela época. E quando nasceu essa criança, a gente sai do hospital e volta para Camanducaia, a curiosidade de como que era aquela criança, como que muitos foram visitar meus pais por curiosidade, não porque tinha um carinho pela família, eu gostava da família. Então quer dizer, na vida nós vamos passar por momentos difíceis mesmo. Mas os meus pais confiavam que sim, grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. Mesmo quando a gente não entende os planos de Deus, nós precisamos confiar e obedecer. Eu ainda digo que a caminhada com Cristo, a vida cristã, ela traz paz, mesmo quando não faz sentido. Pode não fazer sentido para você hoje, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Naquele momento não fazia sentido nenhum para os meus pais. E aí tem os religiosos que chegavam e falavam: olha, vocês devem ter pecado muito quando jovem. Então, imagina tudo isso que acontece. A falta de sabedoria das pessoas, de falar: olha, mas quem falou isso? Que é um castigo, então, né? Que é um absurdo de coisas que acontecem na vida, mas aconteceu na vida dos meus pais. E é claro que os meus pais também, eles foram buscar saber. Foram em médicos e outros, e outros, e outros, e de repente um médico chegou para eles e falou: olha, não existe uma explicação na medicina, mas eu acredito que vocês foram escolhidos.
para ter um filho assim. Entre 1 e 1 milhão, vocês foram escolhidos. E essa foi a resposta que tranquilizou o coração dos meus pais. É justamente isso, o Senhor me escolheu para ter os 3 filhos que eu tenho. O Senhor te escolheu para que você estivesse aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Porque o Senhor escolheu que você estivesse aqui. O Senhor já determinou que você iria estar aqui. E isso foi o que aconteceu na vida dos meus pais. E dessa maneira nós passamos a viver dia a dia, momento a momento, confiando sim no Senhor. Mas isso são momentos que eu falo que meus pais enfrentaram, que meus pais passaram, mas eu também tive os momentos de grande desafio. Criança, na escola, que momento difícil. A criança, ela é muito verdadeira, né? Ela não tem filtro, ela pergunta mesmo. Mas eu também era uma criança naquele momento, e ao mesmo tempo eu sofri o bullying, eu sofri o preconceito. O momento que a gente não sorri, o momento que você não chega e você está sorrindo em casa. Eu por muitas vezes cheguei em casa, sim, chorando, tentando entender e compreendendo, e aí sim, também os meus questionamentos na caminhada com Cristo, por que eu? O que aconteceu? E tudo isso é muito importante a gente entender que faz parte da caminhada com o nosso Deus. Até mesmo da gente sim questionar. E às vezes você pode ter certeza que a resposta não vem já, não vai ser já. Talvez sim, talvez você vai receber um sim, um não, ou calma. Espera. Porque grandes coisas o Senhor fez. E nós precisamos sempre confiar nisso. E aí, nesse processo todo, o esporte ele esteve presente na minha vida. O esporte, hoje eu entendo que ele foi uma ferramenta que o Senhor usou para que eu pudesse entender, ou pelo menos começar a entender, o grande propósito que Deus tem para a minha vida. Porque Ele tem um grande propósito para a sua vida. E você precisa descansar nisso, confiar nisso, mas também você não precisa, e não deve, né, na verdade, ficar de braços cruzados esperando, tá bom, Senhor, agora vamos lá. Não, vamos lá, então faça. Eu sempre gosto da palavra oração, porque, claro, você vai orar, mas também tem ação nisso. Senhor, que o Senhor realmente faça isso através da minha vida, mas você precisa fazer algo. E aí eu já conheci o esporte paralímpico quando eu tinha 16 anos. Muito tarde. Isso é, sendo bem sincero, para esporte de alto rendimento, aprender a nadar com 16 anos, isso é muito tarde. Mas o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, até mesmo do que a gente pede, quando nós estamos no centro da vontade dEle. O melhor lugar para você estar, jovens aí, ó, é no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para se estar. Quando você está no centro da vontade do Senhor, você medita de fato na lei dEle, dia e noite, você vive de fato para glorificar a Ele, e aí grandes coisas o Senhor faz, através de nós. Eu aprendi a nadar em 8 aulas, os 4 estilos. Sabe qual, antes de eu entrar numa piscina, que eu falei que eu vi uma piscina de 50 metros, lá em Camanducaia, pelo menos tem ensinado, eu nadava o craupira. É aquele que você pula na piscina e não se afoga. Eu acho que muitos de vocês sabem isso aí, né? Sabe aquele que você vai com a cabeça para fora, assim... Era esse que eu sabia, não me afogava, mas eu não sabia os 4 estilos, que é o borboleta, costas, peito e crawl. Só que aí eu fiz 8 aulas e aprendi os 4 estilos. Ali eu descobri um dos dons que Deus tinha me dado. Tudo tem o seu tempo. Quando a gente descansa no Senhor, confia no Senhor, tudo tem o seu tempo. Pode parecer tarde, pode parecer até impossível alguém aprender a nadar e aí, em 2 anos depois, ir para o seu primeiro campeonato mundial. Foi o que aconteceu comigo.
Final de 2004 eu aprendi a nadar, em 2006 eu estava indo para o meu primeiro campeonato mundial. Mas eu sinceramente, quando eu estava no processo, e por muitas vezes é importante isso, você entender, eu estando nesse processo, aprendi a nadar, aí comecei a treinar, comecei a me dedicar, comecei a ter conquistas, comecei a ir para competições internacionais e ganhar nas competições internacionais. E esses momentos você não para, você não observa, vai acontecendo e você acha que é natural. Você acha que todo mundo pode fazer isso. Você vai lá e entende, eu entendia, poxa, é 8 aulas, você tem 2 aulas por estilo. É fácil, você chega e aprende a nadar o borboleta, que é um nado bem tranquilo. Estou vendo que tem nadadores aqui, hein, pessoal, isso aí. Mas é isso, não é fácil. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós vivemos numa rotina, principalmente hoje em dia, numa rotina que nos consome. Vou te citar um exemplo, essa semana para mim. A semana foi tão corrida para mim. Dos 5 dias da semana, de segunda a sexta, eu fui 4 dias para São Paulo. Eu estou morando aqui em Atibaia. E de repente eu vi já era sexta. Já aconteceu isso com você? Ou talvez essa semana você começa a segunda-feira ali, de repente passou, nossa, hoje já é sábado da gente estar na igreja aqui hoje. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Por quê? Porque a rotina ela nos consome. Às vezes o processo da sua vida, o que você vai conquistando, o que você vai fazendo, estudando, você tem tanta coisa, atarefado, né? Você vai, faz isso, faz aquilo, tem que acordar na segunda-feira, 5 da manhã, levar os filhos para a escola, ai que alegria. Não é. Mas é a rotina da vida, é isso que você tem. Os jovens que estão aqui têm escola, né? Tem que acordar na segunda, pelo menos meus filhos, o final de semana eles amam, mas chega na segunda eles não querem nem acordar, e chega no sábado eles acordam 7 da manhã, né? Mas por que não dorme hoje? Porque na segunda não quer acordar. Não é isso mais ou menos que acontece aí? E aí começa a segunda-feira, de repente já é terça-feira, quarta-feira, e vai passando e você não para. Isso foi acontecendo na minha vida esportiva, porque eu fui tendo conquistas, fui para um campeonato mundial, eu fui para primeiro Parapan em 2007, e aí depois 2008, e olha que incrível, eu comecei a nadar em 2004, depois de assistir às Paralimpíadas de Atenas, 4 anos depois eu já estava lá representando o nosso país. Eu já estava nos Jogos Paralímpicos. As pessoas levam em média uns 10 anos de treino para conseguir ir para os Jogos Paralímpicos. Eu estava há 3 anos treinando e consegui ir para os meus primeiros Jogos Paralímpicos. Mas eu não estava parando, eu não estava observando e eu estava seguindo a vida. E aí, como eu falei, eu ia para as competições. Meus primeiros Jogos Paralímpicos eu ganhei 9 medalhas. 4 ouro, 4 prata, 1 bronze. Já no primeiros Jogos, bom, qualquer um nada lá e está treinando para isso, chega lá e ganha medalha. Não é assim. Qualquer um chega aqui, toca um violão aí, não é assim. Assim como na sua profissão, se você é engenheiro, advogado, enfim, o que você é, não é qualquer um que chega e faz bem feito. Não é assim. É treino, dedicação, é estudo, é preparação, conhecimento. E assim é na nossa vida com Deus, é dedicação, é você realmente se dedicar, é você estudar, você buscar saber, conhecer a Deus. Mas nós não paramos, nós não observamos e nós vamos seguindo a nossa vida. E às vezes para nós esse seguir a vida basta vir no domingo às igrejas ou quando tem as programações das igrejas e a gente vem, a gente senta aqui, canta um louvor, ouve a pregação, a gente vai embora e a sua vida continua. Ela continua naquela pegada, né, de você realmente começa a segunda-feira de novo. E assim vai passando e de repente passou anos. Passou meses, nós já estamos em que mês? Olha, esse ano voou. Não é essa sensação que você está tendo? Voou esse ano, nossa. E nós vamos sendo consumidos por isso.
Nós não vamos nos permitindo parar e observar. E às vezes a sua vida passou e você aposentou e agora você fala, não, agora eu vou. Estou vendo pelo meu pai. Meu pai falou, não, vou aposentar, não quero saber de trabalhar. Tá uma vida corrida também, não para, vai para lá, vem para cá e não para. Então olha o que a rotina vai fazendo, olha, né, o que a gente está vivendo hoje, como vai nos consumindo. Imagina os nossos filhos, as crianças, como estão crescendo, porque está crescendo nisso também. É tecnologia e não sei mais o quê. E eles vão nesse ambiente que a gente está, nessa rotina que a gente está. A Bíblia nos diz lá em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus. Mas antes de Jesus nos dizer isso, lá em Mateus 6, na continuação do Sermão do Monte, antes dele nos dizer buscai primeiro, ele também fala, olha, observai as aves do campo. E essa é uma passagem que me chamou muita atenção recentemente por causa disso, porque por que Jesus está falando para a gente parar e observar as aves? Trazendo aqui para nós hoje, eu entendo que ele está falando, olha, para um pouquinho. Para um pouquinho do jeito que você está vivendo, nessa rotina doida aí, e começa a observar. Observa as aves, porque eu cuido dela. A gente está aqui num lugar privilegiado. Se a gente olhar aqui já, ó, para observar, olha que planta linda. Olha um lago que já querem nadar comigo ali. Falaram que a água hoje está bem tranquila. Deve estar uns 8 graus, está sossegado para a gente nadar. Mas para observar isso. Olha onde Deus te colocou. Olha o que Ele está fazendo na sua vida. Para um pouquinho. Para um pouquinho de ser consumido por essa rotina de TV, de tudo mais, e de você não ter tempo. Observa. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque eu só fui observar quando em 2021, Tóquio, minha última Paralimpíada, eu parei. Fui nadar no dia 1º de setembro de 2021, eu fui nadar minha última prova. Você sabe que foi ali que eu parei para observar. Não espere passar 18 anos da sua vida fazendo o que você faz para parar para observar. Porque na minha vida esportiva, em 4 jogos pan-americanos que eu fui, eu conquistei 33 medalhas. Das 33 medalhas, 33 são de ouro. Eu nunca perdi uma prova em jogos pan-americanos. Em campeonatos mundiais, foram 6 campeonatos mundiais. Eu ganhei 40 medalhas. Das 40, 31 são de ouro. Jogos Paralímpicos foram 27 medalhas. Das 27, 14 são de ouro. Das 100 medalhas nessas grandes competições. E dessas 100 medalhas, 78 são de ouro. Mas eu não parava para observar o quanto o Senhor estava fazendo. E é por isso que Jesus nos fala ali, sim, olha, você vai buscar em primeiro lugar, mas pare, observe. Tenha uma vida tranquila. Não quer dizer que você não vai ter uma rotina. Claro, a rotina ela vai existir, você tem que acordar na segunda-feira, você tem que levar os filhos para a escola, você tem que ir para o seu trabalho, você tem as suas coisas para fazer. Está tudo bem. Mas no decorrer do dia, pare um pouquinho e observe. Eu digo que os meus filhos, eles me ensinam muito, porque eu tenho o Asaf, de 8 anos, o Daniel, que tem 6, e a Radassa, de 3. O Daniel, de 6 anos, ele me ensina muito sobre parar e observar. Cada filho tem uma personalidade, né? E o Daniel, um dia a gente acordou para ir para a escola, numa segunda-feira, e ele estava olhando, parado assim, né? E a gente já meio atrasado, eu, filho, vamos, acelera. E ele estava na garagem olhando, ele falou, pai, olha que bonito, a neblina.
Cara, nós estamos atrasados, meu. Você quer olhar a neblina? Mas você sabe que eu parei depois e falei, é verdade, filho. Olha, que bonito, porque Deus também está lá, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, se a gente começar a olhar as naturezas, o céu, nós vamos olhar isso e ver o quanto o Senhor fez, o quanto Ele faz, o quanto Ele é bom. Então sim, até a neblina ela está bonita. Mas nós somos consumidos por isso e a gente não para observar. De fato, o que tem uma neblina de bonito, né? Depende de como você olhar, porque você pode olhar, nossa, a neblina está me atrapalhando a dirigir, eu não vou conseguir enxergar, não consigo ver nada. Mas o meu filho de 6 anos, ele conseguiu. Falou, nossa pai, olha, e aí você não sabe, ele pegou o celular, meu celular e começou a indo filmar. Ele filmou até o caminho da escola, a neblina. Mas que a gente possa resgatar isso na nossa vida também e parar e observar que até uma neblina pode nos fazer lembrar do nosso Deus. Não são só as medalhas, não são só as suas vitórias, as suas conquistas, mas tudo foi criado pelo nosso Deus. O nosso Deus criou tudo do nada. Essa época do ano eu acho lindo porque o pôr do sol ele geralmente encanta demais, aquele céu fica todo colorido. E eu tenho feito mais isso, praticado mais isso na minha vida, parar e observar. E ver que daí sim, com efeito o Senhor fez grandes coisas. Porque isso, quando a gente para observar, nós começamos a olhar e a gente vai entendendo que não sou eu. Não é você. Não é sobre você mesmo. É sobre o nosso Deus. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Porque no dia 1º de setembro de 2021, quando eu nadei minha última prova, 50 metros, foram 32 segundos, mas 32 segundos que pareciam uma eternidade, porque eu parei para viver aquele momento, para aproveitar aquele momento e para glorificar a Deus por aquele momento. Que você, de fato, possa glorificar a Deus em tudo que você for fazer. Seja aqui a gente louvar o nosso Deus. Mas você parar, você observar. Chega agora, você voltando para sua casa, você parar e observar e olhar para sua família. Seja um simples fato de você pegar sua família e hoje, num dia como está propício para isso, chega lá, assiste um filme à tarde, ou sei lá, só converse, mas pare um pouco. Sai um pouquinho da tecnologia, né, vamos dizer então, e converse. Mas que de fato a gente possa ver o Senhor nisso. E observar e ver que o Senhor é bom, e de fato é isso. Pare um pouquinho, observa. Se for preciso, olhe as aves do campo. Porque se até dela o Senhor cuida, imagina de você, que é um filho, que é uma filha amada do nosso Deus. Porque 1 João 3 nos diz justamente isso, que nós somos filhos de Deus. Olha que amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. É isso que diz lá. Se nós somos amados, temos o privilégio de ser filhos de Deus, que nós possamos de fato parar e ver o quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Porque sim, eu conquistei muitas medalhas, eu sou o maior medalhista paralímpico masculino do mundo. Mas isso também não pode tomar o meu coração. Uma outra coisa que nós estamos vendo muito hoje é as pessoas estudando, e não tem nada de errado nisso, a gente tem que fazer mesmo. Mas estão buscando títulos,
E se você entrar hoje no perfil aí de internet, você vai lá ler, a pessoa é doutor, mestrando, sei lá mais o que, tanta coisa na frente que ela coloca do nome dela. Coach, né? Tem isso, tá muito, né? Mas não é isso que importa. Os títulos, hoje eu entendo que essas medalhas que o Senhor permitiu, porque foi Ele que fez, não fui eu. E isso eu fui entendendo também, porque chegou um momento que, sinceramente, eu achei que eu era bom. Porque você imagina, você vai numa competição e você ganha 9 medalhas. Aí você vai para uma outra competição e você ganha 11 medalhas. E aí você vai achando que você é bom. E você vai esquecendo quem que está fazendo isso. Não é você. Você é apenas um instrumento dele. É claro que tem a dedicação. É lógico que eu treinei, eu me dediquei. Mas se a gente começar a ler a Bíblia, você vai ver grandes homens caindo. Porque a gente ora, a gente pede para o Senhor. E de repente acontece na sua vida. Pela vontade do nosso Deus. Mas aquilo vai tomando lugar do seu coração. É por isso que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela trata o coração como alma. Porque cuidado com o seu coração, cuidado que você está colocando aí como em primeiro lugar na sua vida. De fato, você está colocando em primeiro lugar o Senhor, porque Ele te faz próspero, enfim, te deu uma família, faz você morar num lugar bacana, ou não, você está simplesmente, realmente, vivendo para Deus, glorificando a Ele, e em tudo você está dando graça. Eu gosto da carta de Filipenses também porque ela trata muito sobre alegria. E Paulo lá já diz que alegrem-se sempre no Senhor. E ele também diz nesse capítulo 4 que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava vivendo uma vida como nós estamos vivendo aqui hoje. Paulo estava algemado, preso, mas ele entendeu a essência do Evangelho. Ele vivia para Cristo e ele já entendia que não importa, porque ele também fala que ele já teve muito, como não teve nada, passou por grandes dificuldades, mas ele entendeu que isso não faz diferença. Porque ele parou e observou e viu o quanto o Senhor já tinha feito, o Senhor estava fazendo e o Senhor ainda ia fazer na vida dele. E essa é a caminhada que eu fui entendendo que realmente a gente vai passar por altos e baixos, nós vamos ter momentos de dificuldade, mas momentos de grandes alegrias. Mas nada adianta se a gente não parar e observar e ver o que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente entende isso, você vai atendendo ao chamado do Senhor. Porque o maior chamado que você pode atender é você ser quem o nosso Deus chamou você para ser. Se Ele te chamou para de fato ser pastor, então venha, atenda esse chamado. Se Ele te chamou para ser um nadador, venha, atenda esse chamado. Ele te chamou para grandes coisas, para fazer o que você faz hoje, para você chegar no seu trabalho e fazer a diferença, para você no seu lar, como homem, como uma mulher, fazer a diferença, como pai, como filho, como avô, para fazer a diferença. Mas nós precisamos atender o chamado dele. Porque aí sim, grandes coisas ele faz através de nós. Precisamos confiar e descansar no nosso Deus, para entender justamente isso. Porque a partir do momento que eu fui entendendo isso, aí eu compreendi que por que Deus permitiu que eu ganhasse todas essas medalhas. Uma das coisas que Deus me mostrou é o seguinte: olha, Daniel, hoje
que de fato tem acontecido isso, eu posso ir em muitos lugares que possivelmente o pastor não ia conseguir. Assim como em muitos lugares que o pastor vai, eu também não consigo, mas nós podemos nos unir. Então hoje eu tenho abertura para muitos lugares, por causa das medalhas, por causa das conquistas, e é nesses lugares que eu sou chamado a ir, que eu tenho que parar e observar e falar do nosso Deus. E é isso, aonde você está, se você faz com excelência, com toda certeza você é um destaque. E se você é um destaque ali, você é chamado para falar, você é chamado para algumas reuniões, e dessa maneira você tem que mostrar ali a sua diferença. E a nossa diferença é ter Cristo. Porque perguntavam para mim, o que você faz de diferente? E sinceramente eu não conseguia responder isso. Eu falava, eu treino. Mas eu fui entendendo que quando perguntassem isso para mim, eu só precisava falar, olha, eu não faço nada de diferente, mas o que habita em mim é a diferença. É Ele, não sou eu. Porque um dia perguntou, Daniel, o que você faz para viver? Como que você faz para ganhar essas medalhas? Como que... Eu não faço, eu só faço a minha parte, que é treinar, dedicar, assim como você, porque você acha que um nadador que chega numa Olimpíada ou numa Paralimpíada, ele não treinou? Lógico que ele treinou, ele se dedicou, e já é uma grande conquista estar lá, porque você está entre os melhores do mundo. Então, o segredo do Daniel não foi um pozinho que eu colocava na água, um pozinho mágico, e fazia ele nadar rápido. E não tem um segredo, tem sim uma vida com Cristo. Tem sim você entender e parar e observar e ver o quanto o Senhor já tem feito na sua vida. Porque daí com toda certeza você vai dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí quando eu falar por isso estamos alegres, o alegre vai ser alegre, porque você parou, você observou. Isso aqui não vai passar mais automático para você. Então, o meu desafio para você hoje é que você saia do automático. Vamos voltar para o manual. Vamos pegar o nosso controle da vida e entregar nas mãos de quem sabe. Sair desse automático. Viver para glorificar a Deus em tudo o que você for fazer. Porque lá em Coríntios também já não diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que a nossa vida possa refletir a glória do Senhor. Que a nossa vida possa glorificar o nosso Senhor. Porque aí sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Quero orar por você. Quero orar por mim, para que nós possamos de fato sair do automático. E quando a gente já sair aqui hoje, a gente já possa olhar ao nosso redor e sentir esse cuidado de Deus, sentir esse amor de Deus. Porque eu tenho certeza que você já sente, mas até passa despercebido em algumas vezes. E quando você passa pela situação, e aí você fala, nossa, como Deus cuidou de todo, como Deus cuidou de cada detalhe. E Ele continua cuidando, e Ele vai continuar cuidando, até o dia que Ele nos chamar para viver com Ele eternamente. Mas vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por esse momento aqui com essa igreja, com esses irmãos amados. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja cada dia mais presente na nossa vida. Que nós possamos, de fato, parar, Senhor, observar e olhar, sim, as aves, olhar
tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida, e possamos sentir o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu abraço. Possamos, ó Pai, cada dia mais entender o amor que o Senhor tem por nós, que nós somos chamados, a ponto de ser chamados filhos do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sair do automático. Nos ajude, Senhor, a viver para a Tua glória, a honrar o Senhor em tudo que a gente for fazer. Que nós possamos ser servos que façam a diferença, ó Pai. Que essa igreja ela seja conhecida porque foi uma igreja que decidiu sair do automático e viver para a Tua glória, e observar o que o Senhor tem feito, não só aqui, mas fora dela. Que esse condomínio, ó Pai, que esse local aqui seja para glorificar o Senhor, ó Pai, seja uma diferença, seja um bálsamo na vida de quem precisa, ó Pai. Que as pessoas que entrem aqui nessa igreja, ó Pai, sintam a Tua presença, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado, Senhor. Precisamos disso, ó Pai. Precisamos cada dia mais entender que o Senhor já fez grandes coisas, mas que o Senhor continua fazendo. E é por isso que nós sentimos essa paz, essa esperança, essa alegria, Senhor. Nos ajude a transmitir isso, que possamos ser um instrumento do Senhor, aonde estivermos, e fazer a diferença, não por nós, mas através do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oi, Daniel, foi muito bom te escutar. Você falou que teve uma grande virada em setembro de 21. Aí a pergunta que eu te faço é assim: como foi a tua adolescência e até essa virada no relacionamento com Deus? O que você foi percebendo? Como Deus foi Ele foi se mostrando a você? É uma ótima pergunta, né? E eu tive um encontro com o Senhor 15 para 16 anos ali. E eu fui entendendo naquele momento, porque foi o seguinte: adolescente, bom, tem uns adolescentes aqui, né? A gente passa por uma crise, uma famosa crise de identidade. Quem sou eu? Por que eu? O que está acontecendo? Tem dia que você se acha o cara mais lindo do mundo e tem dia que você se acha o cara mais ridículo do mundo. E eu estava nesse processo com 15 anos. E uns questionamentos a Deus, né? Por que eu? Por que eu nasci assim? Senhor... E aí eu fui achando que se eu não tivesse a deficiência, eu de fato me sentiria completo. Eu fui achando que, beleza, se eu tivesse um braço, se eu tivesse uma perna, nossa, minha vida ela ia melhorar muito. E foi justamente nesse momento que eu fui entendendo o que é viver para Cristo. E ali eu falei, eu preciso me entregar, porque nada, não faz diferença se você, sendo bem sincero, você nascer na igreja, né? A decisão tem que ser sua. Você tem que falar, tá, preciso entender isso. E ali naquele momento, quando eu entendi esse processo, e ali eu entendi assim, que tudo que me falta transborda no nosso Deus. Tudo que falta na nossa vida transborda em Deus. E é por isso que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi justamente isso que eu entendi. De fato, se Ele é o meu pastor, Senhor da minha vida, nada me falta. E foi transformador, libertador aquele momento para mim. Porque aí eu fui me aceitando. Porque é um processo você ter uma deficiência, você nascer com ela, tentar entender isso. E eu fui sentindo esse cuidado de Deus. E foi interessante porque logo depois disso eu comecei a nadar. Que aí eu aprendi a nadar, aprendi os 4 estilos. E esse processo de carreira que durou quase 20 anos, até chegar ao dia 1º, foi de experiências intensas com o nosso Deus. Intensas em todos os sentidos. Porque, como eu falei, que teve também um momento que eu achei que eu era bom. E foi justamente nisso. As medalhas passaram a conquistar o meu coração. E aí o Senhor, aí a nossa caminhada com Deus, chega uma hora que Ele te dá um puxão, fala, opa, vem aqui.
E esse puxão, ele aconteceu algumas vezes na minha vida. Ó, para, lembra quem sou eu, né? E aí eu sempre fui resgatando isso, né? Que eu sou filho de Deus. Acima de tudo, eu sou filho de Deus. Então essa caminhada com Cristo no esporte, ela me ensinou muitas coisas. E é por isso que eu até falei assim, cuidado com o seu coração, né? Porque quando você olha para as medalhas, quando você olha para o que você acha que você que conquistou, isso vai consumindo mesmo. Aí você fala, nossa, eu sou bom, né? Sou bom no que faço. E não tem nada de errado você achar que você é bom no que você faz, mas você tem que entender que é o Senhor que te deu esse dom e é Ele que está permitindo você fazer. Mas ao mesmo tempo, quando no dia 1º de setembro, eu parei para pensar e eu falei, nossa, se com 16 anos, quando eu comecei, alguém chegasse para mim e falasse, escreva uma carta. O que você quer conquistar? Quando você parar lá de nadar, o que você almeja conquistar? E se eu tivesse escrito essa carta e fosse abrir ela no dia 1º de setembro, eu não chegaria nem perto do que o Senhor fez. E essa é a nossa caminhada com Deus. Se uma hora você parar e observar, porque nós tivemos sonhos, alguns sonhos realizados, outros o Senhor foi tirando do nosso coração. Mas eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai falar, nossa, de fato o Senhor fez muito mais do que um dia eu imaginava. E isso aconteceu na minha vida. Então essa caminhada no esporte com Cristo, ela foi me ensinando isso. Altos e baixos na vida cristã, mas a todo momento o Senhor me sustentando, me guardando, me protegendo. Vamos lá, mais uma pergunta. Quando você levantar sua mão, fala o seu nome, até para o Daniel conhecer você também. Oi, Daniel, um grande prazer te conhecer. Meu nome é Loide, meu esposo Milton está aqui comigo. Daniel, você acabou de falar de sonhos. Eu sei que um grande sonho seu era o casamento. Como que foi a atuação de Deus nesse seu sonho? É verdade. Chegou um momento na minha vida que eu falei, preciso casar, né? Mas para casar tem que ter uma namorada, né? Senão senão não dá, né? Então, e aí foi mais uma vez um processo de sentir o cuidado de Deus. Sinceramente, não foi nada fácil. Quando eu conheci a minha esposa, a Raquel, foi meio assim, eu digo que foi um amor à primeira vista, né? Uma conexão muito forte, coisa de Deus mesmo, porque Deus une propósitos. Mas não foi fácil, porque a gente teve que lidar com o preconceito. E uma das coisas que hoje, algumas igrejas eu tenho ido falar também, é justamente sobre o preconceito que ainda existe dentro das igrejas. E para mim é um dos piores preconceitos, porque é o preconceito velado. E aí a gente precisa trabalhar muito isso dentro do coração de cada um. E aí é você e Deus, porque isso aconteceu no meu relacionamento com a minha esposa, não por parte dela, mas por parte da família dela, de aceitar aquele relacionamento, né, a realidade é, como que pode minha filha gostar de uma pessoa que tem deficiência? E eu estou falando de pessoas que são cristãs. E isso foi um processo muito doloroso na nossa vida. Que a gente namorou um tempo, por 11 meses, e aí, sinceramente, a gente não aguentou a pressão. Éramos jovens. E a gente se separou. Essa separação fez muito mal para mim, como fez mal para ela. E foram 3 anos separados, onde o Senhor me puxava todos os dias, que eu estava falando aqui, porque eu não estava entendendo aquilo. Mas também foram 3 anos de preparação para ela, para os pais dela, porque a gente ficou sem se ver, 3 anos que a gente não se via e Deus novamente nos uniu. Num culto a gente se reencontrou e a gente passou a conversar novamente, todo um processo, e vai eu mais uma vez
falar com o sogro, falar com a sogra. Né? Gente, vocês passaram por isso, difícil, né, o negócio aí. Mas vai eu de novo. E eu, sinceramente, naquele momento, eu me sentia mais preparado, mas eu também tinha um grande receio de novo. Mas se o Senhor está... E eu estava sentindo uma paz muito grande em relação a isso, mas ainda assim... E quando eu cheguei para falar com meu sogro e minha sogra, eles falaram que isso foi uma resposta de oração na vida deles. Então o Senhor transformou o coração. O Senhor tirou o que precisava ser tirado e quebrantou ali. E assim foi na família toda dela, né? Então foi um processo bem difícil, mas que eu também entendo que o Senhor permitiu que a gente passasse para que hoje a gente possa ajudar muitas famílias que enfrentam e passam por isso. Eu casei no ano de 2012 daí. 2012 foi quando eu casei. A gente começou a namorar em 2007, 2008 a gente separou. Ficamos 3 anos separados. 2011 a gente noivou e 2012 a gente casou. Mas todo esse processo não foi tão simples assim, né? Foi um processo bem difícil, bem doloroso, mas que eu volto a falar. Hoje, parando e observando de tudo que eu falei aqui, eu vi o Senhor, a mão do Senhor nos sustentando, nos guiando, nos protegendo e nos ensinando para que hoje a gente possa falar com muitos casais, para que hoje a gente possa falar com os pais desses casais, porque acontece na vida da filha ou do filho namorar alguém com deficiência e está tudo certo, porque não é isso que o Senhor olha em nós. Né? Ele olha muito além e nós precisamos orar para que Deus nos dê esse olhar. Essa é a verdade. Mas é todo um processo, eu também entendo. Não é fácil, é difícil mesmo. Mas foi esse processo de relacionamento ali, casar e formar família, que eu sempre sonhei em ser pai. Desde muito jovem eu já queria ser pai. E aí eu falei, não, tem que ter uma esposa primeiro, casar, e aí foi todo um processo. Alguém mais? Então vou ter que decidir com a esposa agora. Ixi. A Beth ou o Jonas? Ih, já pegou. Eu acho que a pergunta talvez até é a mesma. Olha! Óbvio, a conexão aí, louco! Está junto aqui, cara. Daniel, eu me identifico muito quando você fala da sua mãe na maternidade. Eu, como filho com deficiência, lábio leporino, tudo, me identifico também como pai de filho com deficiência. Meu filho é surdo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da igreja na sua formação. Ótimo. Na minha, é toda a diferença. Eu tinha amigos com deficiência, todos introvertidos, tudo. Verdade. E eu atribuo à minha mãe e à igreja o fato de eu ser mais solto, mais alegre, sorriso. Isso. A pessoa olha... E aí eu vou lembrar de uma música que a minha mãe cantava muito. E a beleza de Cristo se veja em mim. Aquele sorriso que a sua mãe viu em você, e não deixou ver nada, é a beleza de Cristo. A gente olha e vê a beleza de Cristo no seu sorriso hoje. Assim, sorriso bonitão aí, e a sua mãe viu lá, a gente vê hoje. Então a importância da igreja na sua formação, na sua... mesmo com esses preconceitos velados que você fala, e também sobre o que a igreja deve fazer hoje para acolher as pessoas com deficiência. Tem uma igreja no Rio de Janeiro e tem um ministério de famílias especiais. Eu tenho um filho surdo, e as igrejas falam, ministério de surdos. Eu acho que é pouco. Não tem um ministério com as famílias. Eu acho também. E eu estou vendo um número de autistas muito grandes, e você não vê cego na igreja, você não vê quase surdo na igreja, você não vê os autistas uma parte especial. Então, resumindo, 2 coisas: a importância da igreja junto com a família na sua formação, e o que as igrejas devem fazer hoje para acolher. Ótimas perguntas. Era essa a pergunta que você ia fazer, bem? Mais ou menos. Ela vai falar que era, né? Por favor. Mas a igreja ela foi fundamental. Claro que Cristo,
Mas a igreja, quando eu falei, né, de muitos se visitar por curiosidade, teve muito apoio da igreja nesse momento. E crescer dessa maneira, eu também tinha muitos amigos com deficiência que eram todos... E eu até brinco que eu na escola, eu sempre trabalhei em inclusão. Porque eu queria me incluir em tudo. Vai jogar bola, eu vou jogar. Ah, vamos fazer isso, eu também vou. E não aceitava não. Podia até falar não, mas eu ia e fazia. Então, isso eu vejo que foi a igreja que ajudou, porque na igreja eu fazia parte de tudo. E uma das coisas importantes, minha mãe, ela trabalhava, era líder do Ministério Infantil. Eu vim da igreja presbiteriana, então da UCP. E para mim era importante. Então a gente cantava, a gente fazia teatro, a gente tinha acampamento, e eu fazia parte de tudo. Muitas vezes eu liderava. E isso só foi me ensinando na vida, porque, claro, que até dentro da igreja existe o preconceito, vocês sabem do que eu estou falando, acontece, mas Deus vai transformando o nosso coração, e ali a igreja ela foi fundamental nisso. Nesse processo todo da minha caminhada, inclusive para os meus pais. Eu acho que o apoio da igreja ele é fundamental para os pais, para a família. Porque a criança ela vai ser moldada ali pelo que os pais acreditam. Então, minha mãe, ela e meu pai, né, eu quero tocar teclado. Um dia eu cheguei para os meus pais e falei, eu quero tocar teclado. Sinceramente, meus pais podiam ter falado para mim que não ia dar. Mas não. Beleza, filho, vamos lá. Eu toco bateria, para você ver a volta que deu, né? Mas eu fui começar pelo teclado. Mas talvez se meus pais falassem, filha, é melhor nem tentar isso aí e tal, eu não ia nem tentar outro instrumento. Então, olha a sabedoria e a vivência com Cristo, o corpo de Cristo, ele vai fazendo na diferença da família. E aí eu já emendo para a segunda, porque, sinceramente, hoje eu tenho ido mais em igrejas para falar. Dificilmente eu vejo deficientes nas igrejas. A grande pergunta é o que nós estamos fazendo de errado. E para mim, sim, tem que partir de todos, né? Falar a liderança, não. O corpo de Cristo tem que abraçar isso. Eu também acho, porque está muito alta, né, a Libra. Só isso é muito pouco. E eu, como experiência, o que eu acredito que as igrejas têm que fazer, isso é uma coisa que eu tenho orado muito, para que Deus possa também me dar sabedoria, para que, de fato, eu possa ajudar muitas igrejas a entenderem isso. Você sabe do que eu estou falando, eu não quero me sentir especial. No sentido do que eu vou chegar numa igreja, ou as pessoas olharem para mim e falar, nossa, que bonitinho. Olha, é deficiente, sabe nadar. Acontece isso. Às vezes, olha, chega alguém com deficiência aqui, todo cauteloso, todo... Mas quando chega um outro visitante, como que você trata ele? Esse deficiente que não... O deficiente, ele veio te visitar, e aí chega alguém te visitar que não tem deficiência. Você vai tratar essas duas pessoas do mesmo jeito? Só pensar, não precisa responder, não. A grande verdade é que eu, com deficiência, eu quero me sentir parte de. Eu não quero me sentir especial, também não quero ficar distante, mas eu quero sentir parte de. E nós, como igreja, estamos falhando. Nós estamos falhando porque todos nós, deficientes ou não, nós temos um vazio muito grande na vida até o Senhor Jesus preencher aquilo. A pessoa com deficiência é um pouco maior, porque ela não entende. E ela vai tentando preencher, assim, cara, como qualquer outro, mas ela vai tentando preencher com algumas coisas. Aí um dia ela decide vir para uma igreja. Aí você entra na igreja, tem o lugar para o deficiente ficar. Mas por que tem o lugar para o deficiente ficar e o outro visitante ele pode sentar lá atrás? Você imagina o constrangimento que você vai fazer o cadeirante, vamos citar o cadeirante, ele passar pelo meio da sua igreja, o culto já começou, porque o visitante ele não chega no horário, né? Vocês já perceberam também. Aí imagina aqui, estamos nós e chega um cadeirante, ou um deficiente visual, aí você vai ter que pegar ele, passar ele por meio de todo mundo e fazer ele sentar aqui. Você constrangeu.
Ele não quer se sentir especial, ó, temos um lugar especial para você e tal. Não, ele quer se sentir acolhido, amado, parte daquilo. Então ele quer chegar como qualquer outro visitante, ser tratado como qualquer outro visitante, com atenção, porque nós temos que tratar assim. Abraçar qualquer um, receber e falar, você é muito bem-vindo aqui. Então pergunte, aonde está bom para você sentar? Pode ser aqui mesmo? Eu fico aqui do seu lado, eu vou ficar com você, se apresente. É claro que se existe um ministério de Libras, tudo, para que possa enxergar, e eu entendo, então, sente mais na frente ali, mas faça tudo com muita cautela, com muito... E não tratando especial, né, todo aquele cuidado, vem aqui comigo, não. Pô, meu amigo, bem-vindo aqui, beleza, feliz de estar aqui, ó, vamos sentar, vou sentar com você aqui, alegria recebê-lo, acho que é isso que é muito importante, a gente quer sentir parte disso. A gente não quer sentir especial e o excluído já sente mesmo, entendeu? Então nós precisamos sentir parte. Eu acho que isso que a igreja precisa começar a entender um pouco mais. Parte disso. Porque eu vejo que foi isso que, lá em João, quando Jesus e os discípulos encontram uma pessoa com deficiência. E aí até os discípulos perguntam, né, mestre, quem pecou? E a resposta de Jesus, ela é sensacional. Ninguém pecou. Ele é assim, para que a minha glória se resplandeça através da vida dele. E é essa mensagem que a igreja tem que passar. Você é especial para o Senhor, assim como eu. Todos nós somos especiais para o Senhor, amados por Ele. E aqui na igreja você vai ser parte desse corpo. Que eu tenho certeza, se a gente começar a pensar nisso, o negócio vai ser muito bom. Eu tive uma experiência sábado passado. Eu fui numa igreja em Santa Rita do Sapucaí, em Minas. E muitas crianças com deficiência foram me ver lá falar na igreja. Foi uma das igrejas que mais tinham pessoas com deficiência. E tinha um que ele ficava andando lá atrás, que é o autismo, né, que a gente estava falando. Ficava andando lá atrás. E ele ficava falando. Aquilo em nenhum momento me atrapalhou. Quando terminou o culto, o pastor veio, né, agradecer e falou, você viu que aqui? Eu falei, realmente eu vi. Ele falou, então olha que incrível. O Leandro, que é esse menino, ele estava lá pregando lá atrás também. Eu achei isso sensacional do pastor falar. Qualquer um ia falar, ele não parava de falar, estava atrapalhando, né? Pede para ele ficar quieto, pede para ele sair, vai lá na salinha com ele. Não fizeram isso. Quando o pastor falou isso, ele encheu o peito assim e começou a sorrir. Eu fiz isso, sabe? Porque ele se sentiu parte daquilo. Ele se sentiu amado por aquela igreja. A mãe dele começou a chorar nesse momento. Ele é um menino que tem quase 1,90 m. A mãe tem 1,65 m. A mãe carrega ele no colo para levar ele para a igreja. A mãe leva ele na cadeira de rodas, a pé. Mas por quê? E é longe da casa dela, tem igrejas mais perto, tá? Porque ali ela sentiu que o filho faz parte do corpo de Cristo. E é isso. Mas hoje você vê lá, chega um, faz um barulho diferente, já fica olhando, né? Essa criança não para. Mas a gente não sabe o que ela tem, então calma. E ali a igreja já acostumou com isso. Então todo culto o pastor falou que ele fica lá atrás pregando. E ele se orgulha daquilo, ele sai sorrindo. Faço mesmo, sabe? É isso que nós precisamos entender, como corpo de Cristo. Queridos, mais uma pergunta. A gente vai fazer só mais uma pergunta, já está até aqui com o microfone. Marcos Calil, primeiramente agradecer, sensacional. Você falou na questão de observar, né? E eu comecei a observar algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu cheguei a ter uma época uma loja, e eu lembro que a gente atendia, isso na década de 80, sei lá. A gente atendia, começou a vir pessoal que era surdo, e nós conseguimos nos comunicar. Naquela época não tinha nada de Libras, nada disso, mas a gente escrevia e começamos a perceber que aquilo agregou e começou a vir mais e mais surdos para as nossas lojas. Aí depois eu trabalhei numa área
enfim, em planetários, né? E tivemos contato com o Instituto Laramara e outros. Eu cheguei a fazer sessão de planetário para surdos também, né, e para cegos. Foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Inclusive, eu fechei o olho e fiz a sessão de olho fechado. Foi uma dica que foi dada. Incrível. E aí a gente começou a ver que esse público começou a vir também cada vez mais para o planetário. E numa outra igreja que eu vim, né? Vim para cá faz 2 anos, então a igreja anterior, eles fizeram todo um movimento também para agregar surdos e assim, chegou uma hora que não tinha mais lugar para tantos surdos, né? Você enxerga isso, quer dizer, você percebe isso nessas igrejas que tem esse movimento de acolher esse tipo, desculpa, não sei se assim se fala, claro, me perdoa, né? Esse tipo de público, e isso cada vez mais chama e vai chamando as pessoas assim, deficientes, não gosto dessa palavra, mas enfim, você enxerga isso, você vê isso. E segunda coisa também, você estava falando agora, sei lá, você falando, eu falei, acho que a melhor pessoa para ensinar as igrejas a poder acolher esse público, acho que é você. Acho que você teria um ministério aí muito interessante para ensinar as igrejas. Mas ficou a pergunta aí, você percebe isso? Você já viu isso? Como é que funciona isso? Você tem total razão. E tudo que eu falei aqui tem um grande problema, que se a igreja quiser fazer isso, vai começar a vir muitas pessoas com deficiência. Porque, vamos dizer assim, é uma comunidade, a dos surdos principalmente, é uma comunidade muito unida. E se ele se sente acolhido parte daquilo, ele vai falar para o outro, olha, vamos lá. Porque você sabia que lá eles nos aceitam, a gente sente parte daquilo, a gente é amado. Quem não quer ser amado? Quem não quer sentir parte disso? E não é só deficiente, né? Então é justamente isso, realmente, parabéns pelo trabalho dessa igreja aí, e eu acho que você ter a vivência, você ir aprendendo, porque a gente de fato não sabe, posso não saber a Libras agora, mas se você quiser, tem muitos que falam o dom de línguas, aprenda a falar Libras, gente. Você vai ter uma outra língua que você vai falar aí, porque vai ser importante. Aprender isso. Aprenda. Eu entendo hoje que um dos ministérios realmente é esse, porque eu vou te falar o simples. Por muitas vezes, a igreja não faz com receio, ou a pessoa não faz com receio. Como que eu vou tratar? Eu já conheci muitos caras que depois de uns 3 encontros, 4 encontros comigo, o cara falou, vou ter que revelar um negócio para você, cara. A primeira vez que eu fui te ver, eu fiquei sofrendo por uns 2 dias. Como que eu vou cumprimentar o Daniel? O cara, sabe, mas olha, eu estava sofrendo. Aí quando eu chego, né, já abraço, ou já vai quebrando isso. E aí ele vai convivendo comigo, ele vai entendendo, bom, isso aqui é a minha mão, então para você me cumprimentar, pode abrir a mão aí, ó. Agora, e se ele cumprimentar com a mão fechada? Tudo bem, ele só não sabe. Mas você acha que ele tem o preconceito? Não, não é assim também. Mas aí nós vamos aprendendo junto. Falar, irmão, pode me cumprimentar como você cumprimenta qualquer outra pessoa. Ou melhor, vamos abraçar. Então, tudo isso é para que a gente se sinta parte daquilo. Então, quando a pessoa já chega... Então, eu sei que também do outro lado tem um sofrimento aí de falar... Se eu fizer isso, vai constranger? Tem muita gente que chega assim, aí eu faço aqui e fico no vácuo, sabe? Aí o cara tá conversando comigo, né? Aí ele faz isso aqui, ó. Eu tô aqui, né? Vou cumprimentar. Ele não faz nada, ele fica meio assim. O que eu vou fazer? Ele faz, ô, meu irmão. Mas não tem nada de errado nisso aqui. É isso que eu acho que é importante a gente entender também. Então a gente já sabe, né, gente? Cumprimentem ele, tá bom? Vamos apertar a mão, pô. Mas tem que ser leve. É isso que eu quero dizer assim. Não pode ser um peso você... Não, tem que ser leve e aí conhecer. Sinceramente, não é para todos que você pode fazer também. Então tem todo esse desafio. Mas pergunte. Um exemplo, se você tem intimidade comigo e vai chegar um outro deficiente aqui, um exemplo. Fala, ô Daniel, como que eu posso tratar, receber, enfim, que eu vou te ajudar. Então, eu acho que é sempre bom ter alguém que possa auxiliar as igrejas mesmo. Para que você possa tratar, é que essa palavra, com igualdade, vai. Porque nós somos iguais perante o nosso Deus.
né? Eu ainda digo que nós somos iguais em nossas diferenças. Porque existem pessoas loiras, morenas, e existem pessoas com deficiência. Existem pessoas que usam óculos, outras não. E é assim. O Senhor nos fez assim. Tem que ver o coração. Esse é o ponto. O dia que vocês entenderem, vamos olhar o coração. Sentir essa pessoa, qual é o problema dela, qual a dificuldade. Porque a deficiência ela não é um problema. Ela é uma característica minha. Quando você pensar isso, fica legal. Ó. Qual é a sua característica? Eu sou moreno, cabelo preto, tenho má formação congênita. Eu não estou me definindo. Se eu perguntar, pastor, qual é a sua característica? Bom, eu sou loiro, tenho barba. Característica, nós estamos falando aqui, né, que usa óculos. Nós não estamos definindo o pastor por isso aqui que a gente vê. É o coração. E é esse olhar que a igreja tem que pedir para que a gente tenha, porque é o que Jesus fazia. E a gente tem que ser imitador do nosso Deus. Então ele fazia isso. Então hoje eu entendo que sim, é um ministério mesmo que Deus tem me chamado, porque eu tenho ido para algumas igrejas e percebido isso, e isso de fato tem me incomodado. É uma oportunidade linda para os deficientes irem me ver, sendo bem sincero assim. E porque hoje eu sou uma referência para muitas pessoas com deficiência, principalmente para as crianças, os pais, né? Eu recebo muita mensagem disso. Se eu tenho um filho com deficiência, e a gente fala de você todos os dias. Na igreja que eu fui sábado mesmo, uma mãe chegou para mim e falou, eu preciso contar um testemunho. O meu filho ele tem uma deficiência, né, e tal. Aí eu conheci ele, João. Aí ela falou, o João chegou para mim e falou que ele não ia conseguir fazer. Eu peguei e mostrei um vídeo seu e falei, se o Daniel consegue, você consegue. Esse menino nunca mais falou que não ia conseguir fazer algo. Então, olha que incrível que Deus pode fazer. E aí essa família foi lá para me ver, de fato. E aí entendeu que não sou eu, é o Senhor. Vão passar a frequentar a igreja. Então, olha que incrível. Mas a igreja precisa ser acolhedora, né? Precisa realmente querer fazer. É muito mais... tem uma frasinha que é clichê, né? Fala, quem quer faz, quem não quer, inventa desculpa. E é isso. Se nós que vamos abraçar isso aí, nós vamos fazer a diferença, vamos junto, vai fazer, sabendo que tem os desafios no processo, mas é natural isso. Mas é muito importante a gente entender todo esse contexto, né? E o perguntar, por muitas vezes, você não vai ofender, pelo contrário, você quer mostrar que, olha, assim como você pode perguntar para alguém que tem alguma dificuldade, ou acabou de fazer uma cirurgia, como que eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te servir. Cara. E assim você ser com todos, né? Não é só com... Estou aqui para te ajudar, para auxiliar. Caminhar contigo. Isso é muito importante.